Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 31. Então Pilatos disse: levem-no daqui, julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhes falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifiquem-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a terra, Senhor, Deus forte, soberano, Deus que faz todas as coisas, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Chegou a hora, de nós, Senhor, da glória, ouvirmos o Teu poder, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a Tua igreja, revela-te a este povo que me ouve agora, Senhor da glória, Pai. Que os meus lábios sejam tocados por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca na minha mente, Senhor, nas minhas emoções, Deus vivo. Tu és soberano, Senhor, para fazer esta obra, Senhor. Para edificar agora algo novo. Oh Deus, exalta e glorifica o Teu nome agora, Senhor. Bane o mal, Senhor. Bane o mal, Senhor da glória, e estabelece mais uma vez a Tua força, Senhor. Que fuja a mentira, Senhor da glória, e prevaleça a verdade, Senhor. Como Tu desejas, como Tu queres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda agora. Tu sabes que nós precisamos de Ti, Senhor.
para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, os evangelhos são maravilhosos, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Como a palavra de Deus consegue trazer alegria, gerar, sabe, força para as nossas vidas aqui, né? E nós vemos aqui, irmãos, nós vemos alguns trechos da palavra. Você sabe que os evangelhos, eles foram escritos, né? E foram escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus e contam a vinda, né? O ministério de Cristo neste mundo, desde ali do seu nascimento até, né, a sua, né, volta aos céus, né? E os evangelhos, eles se completam, né? Os evangelhos, eles se completam. E se nós olharmos as misturas aqui dos versículos, vamos encontrar, sabe, a profundidade que talvez, né, a leitura de um simples livro, de um dos evangelhos, melhor dizendo, não pudesse ali trazer para nós. Por isso é importante, sabe, irmãos, é importante que você esteja atento a cada versículo, a cada palavra, para que você se lembre da profundidade da palavra de Deus expressa, sabe, na Bíblia, que é o livro santo de Deus, que é ali uma preciosidade deixada por Deus para as nossas vidas, porque tudo aquilo que Deus se usou de homens neste mundo para profetizar e falar em nome dele, está compilado ali num livro. Nós podemos ouvir essas mesmas palavras, sabe? Conhecer os mesmos sentimentos de Deus, que foram expressos ali através de séculos, milhares de anos, né? Cujo objetivo de Deus era sempre que o homem se voltasse para ele, né? A palavra de Deus, ela foi escrita, né, exortando o homem para que se voltasse para Deus, se convertesse dos seus maus caminhos, para que pudessem ali viver as grandes e maravilhosas promessas de Deus para o homem. E se nós começarmos a olhar, irmãos, as coisas que são de Deus com os olhos, né, que o mundo hoje vê, você não vai conseguir atingir o objetivo de Deus, né, para a sua vida. Você não vai conseguir fazer com que o objetivo de Deus seja atingido, sabe? Porque nós estamos vendo cada vez mais, sabe, a frieza espiritual se manifestando nas vidas, sabe, ao ponto das pessoas, sabe, se perderem completamente naquilo que deve ser a sua vida espiritual, para viverem as coisas que são deste mundo. Sabe, as pessoas estão vivendo as coisas que são do mundo e deixando de lado as coisas, né, que Deus tanto deseja que nós estejamos construindo. E a principal delas é a comunhão do homem com Deus, né? O mundo não está interessado em ter comunhão com Deus, mas nós que conhecemos ao Senhor, devemos buscar isso com grande intensidade, irmãos. Eu volto a dizer para você, não se perca, sabe? Não se perca com aquilo que está acontecendo no mundo hoje, né? Porque o mundo está abandonando Deus e criando ali o seu próprio Deus, né? E criando as suas próprias leis, que vão cabalmente contra a Bíblia. Então a Bíblia está sendo completamente anulada para que o homem possa viver um Deus que não existe, um Deus, sabe, que vai reger o mundo, né? Só que de forma completamente diferente daquela que o Deus verdadeiro faria. Por isso que Jesus, ele falou que esse mundo jaz no maligno, né? O príncipe deste século, né, está governando o mundo. Enquanto o mundo não se voltar para Deus,
né, ele será dirigido por aquele que quer destruir o mundo, né? E nós vemos aqui, irmãos, né, Deus anunciando o nascimento do nosso Salvador. E ele disse, né, anunciando para José, né, ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Deus é salvação, né? E Gabriel está aqui falando, olha, ele salvará, né, as pessoas, o povo dos pecados deles. Então Deus, irmãos, tem um objetivo, sabe? Deus sempre teve um objetivo, que é anular aquilo que o homem construiu para a sua vida, né? Deus tem um objetivo de fazer com que nós consigamos se voltar para Ele, voltar ali às origens, né? Das origens, onde o homem tinha comunhão com Deus, falava com Deus e Deus falava com o homem, né? E Deus vivia ao lado, e o homem vivia ao lado de Deus, né? E Deus, né, ele cuidou, né? Deus, ele estabeleceu coisas sobre a humanidade, sempre objetivando isso. E o homem, no seu caráter, sabe, no seu caráter corrompido, sempre conseguiu destruir aquilo que Deus estava querendo construir, né? O homem foi levado para o cativeiro, ficou 70 anos, né, vivendo ali numa cidade, né, numa nação onde eles eram escravos. A cidade santa foi destruída, o templo foi destruído, tudo aquilo que Deus construiu, irmãos, tudo aquilo que Deus estabeleceu por conta do pecado do homem foi destruído. E Deus permitiu que assim fosse. Se não fosse a permissão de Deus, nada disso teria acontecido, mas as atitudes do homem levavam, né, a Deus a agir de forma intensa por conta da sua santidade, né? Ao ponto, né, do homem conseguir fazer com que Deus destruísse tudo aquilo que ele havia construído para o homem. Você já pensou nisso, irmãos? Sabe? O homem, né, viveu 40 anos andando no deserto e os adultos que saíram do Egito, onde eram escravos, homens, morreram no deserto, perderam tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para que o homem pudesse viver. Então você compreenda que o homem consegue destruir sim os planos de Deus para a sua vida. O homem consegue destruir ali os desígnios maravilhosos de Deus para a sua vida, né? E Deus, eu volto a dizer para você, embora Ele tenha um amor intenso por nós, Ele jamais deixará com que esse amor faça com que a santidade dele seja quebrada, porque Ele tanto anuncia e tanto fala as mesmas coisas desde a criação do homem. E você, como eu, sabe, irmãos, devemos nos lembrar destas coisas, sabe? Que as nossas atitudes, elas vão gerar coisas boas ou coisas ruins nas nossas vidas, e que o intento de Deus é que você, né, viva as coisas boas dele, né? E a melhor coisa que o homem tem é a presença de Deus na vida dele, é a presença do Espírito Santo na vida dele, né? A melhor coisa que o homem tem é Deus, né? Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, porque Deus nos protege, porque Deus nos guarda, porque Deus nos ensina, porque Deus, Ele nos faz lembrar daquilo que nós devemos saber, porque Deus nos dá alegria, Deus nos dá paz, porque Deus nos dá vigor, força para adquirir riquezas, conforme diz a palavra do Senhor. Tudo vem de Deus, irmãos. Olhe para a sua vida, olhe para a sua vida em tudo aquilo que você já é, em tudo aquilo que Deus já fez por você, sabe? E compreenda e entenda que tudo veio de Deus. Faça uma análise, olhe para tudo que Deus fez na sua vida, né? E compreenda que tudo veio de Deus.
né? Tudo veio de Deus, foi Deus que estabeleceu. E por que não, irmãos? Continuarmos e continuarmos e continuarmos a viver as coisas que são de Deus na nossa vida, depois que, sabe, nós vencemos e vencemos e vencemos. Irmãos, certa vez Deus disse a Moisés assim, que ele iria chegar. Moisés chegou ali até a terra prometida, Deus levou Moisés ao Monte Nebo lá, mostrou toda a terra prometida, e ele falou assim, esse povo vai herdar esta terra. Conforme eu tenho prometido, ele vai herdar esta terra. Conforme eu prometi a Abraão, conforme eu prometi a Isaac, conforme eu prometi a Jacó, ele vai dar essa terra. Mas quando eles entrarem nesta terra, né, e eles começarem a viver as coisas boas desta terra, eles vão se esquecer de mim. Deus falando para Moisés, eles vão se esquecer de mim. E eles vão cultuar os outros deuses. E vão me abandonar. E eles vão colher os frutos daquilo que eles estão plantando dentro da terra que eu prometi a eles. Uma terra que manava leite e mel. Irmãos, Deus é a essência das nossas vidas, portanto, nós devemos viver essa essência em qualquer momento da nossa história. Jamais abandone Deus em qualquer momento da tua história. Jamais se engrandeça na presença de Deus em qualquer momento da tua história. Antes se apresente diante de Deus, sabe, prostrado com o rosto em terra, né, colocando-se diante de Deus como pequeno que você é, né, como aquele que vive por causa da misericórdia de Deus e que é sustentado por Deus por causa do amor dele. Não é por merecimento nosso, não é porque nós, né, somos pessoas especiais, não. É por causa da misericórdia de Deus e por causa do amor dele que enviou Jesus para que nós pudéssemos viver ao lado dele, né? Deus disse que Gabriel anunciou que ele, né, curaria, sararia os nossos pecados, e ele disse também que o trono de Davi estaria sobre ele e que o reinado de Jesus não teria fim. Aí talvez você pense assim, puxa vida, mas este mundo jaz no maligno. O príncipe deste século, né, está reinando sobre o mundo. Né? E como é que o reinado de Jesus jamais terá fim? É óbvio, irmãos amados, que nós devemos compreender e entender que Jesus é o nosso rei. E ele reina sim sobre as nossas vidas, ainda que Satanás esteja agindo, né, no mundo de forma intensa, ainda assim Jesus rege o mundo. Ainda assim Jesus rege as nossas vidas, e é por causa dos escolhidos, é por causa daqueles que ainda não foram alcançados, que Deus ainda não determinou o juízo final sobre este mundo. É por causa do amor de Deus. É por causa do amor de Jesus. Jesus recebeu, ele foi, irmãos, Pilatos mandou judiar de Jesus. Jesus recebeu chicotadas, recebeu cusparadas no seu rosto, recebeu tapas no rosto. Foi rejeitado, foi humilhado. Levou uma cruz, carregou uma cruz que ele não podia suportar, porque já tinha sido judiado, sabe, castigado por algo que ele não fez, castigado por algo que nós, sabe, deveríamos estar sendo castigados por Deus.
E ele carregou aquela cruz, andou sofrendo ali, e ainda assim, no meio do seu sofrimento, ele pôde dizer palavras para pessoas que estavam ao redor dele, no meio da sua jornada com aquela cruz, né? Palavras de alento e de ensino, né? Para que nós pudéssemos hoje estar, né, neste lugar, vivenciando este ensino, para que nós pudéssemos, sabe, ter vida e vida em abundância. Levaram Jesus, os sacerdotes, por simples interesse pessoal, por desprezo completo às coisas que são de Deus, por quererem, né, não perderem a sua posição ali de autoridade sobre aquele povo, sabe? Anularam completamente todos os sinais que Jesus fazia, né, e rejeitaram esses sinais, né, ao ponto de dizer: nós temos que matar este homem, senão os romanos virão e nos tirarão dos nossos lugares. E é assim que está acontecendo com o mundo, irmãos. Jesus está pregando, está falando, está curando, está libertando, mas as pessoas estão olhando os seus interesses pessoais e rejeitando tudo aquilo, né, que Deus está promovendo neste mundo. A igreja está viva, irmãos. A igreja vive. A igreja está viva. O poder de Deus está vivo no meio da igreja. O Senhor faz sinais no meio da igreja. O Senhor liberta o cativo, sim, no meio da igreja. Liberta de prisões, liberta, sabe, de depressões, liberta de tristezas profundas, liberta de possessões demoníacas, de vícios, liberta de doenças. O Senhor está operando, irmãos. O Senhor está trabalhando como Ele sempre trabalhou. O Senhor está operando como Ele sempre operou. E o Senhor está falando como Ele sempre falou, irmãos. O nosso Deus não muda, e Ele está trabalhando, e Ele está fazendo, mas as pessoas estão rejeitando da mesma forma com que rejeitaram na época que o Filho de Deus pisou, né, com os seus pés nesta terra. E estão realmente olhando para os seus interesses pessoais, né? O homem, ele quer bênção, e bênção, e bênção, e bênção. A religião hoje em dia, ela é voltada para a bênção. Não estou dizendo nem os evangélicos, toda qualquer religião. Tudo quanto é religião que você vê por aí, essas seitas, né, essas religiões demoníacas, né, elas sempre instigam o homem a buscar a bênção. E o homem participa da religião para que ele seja abençoado. Ele não quer saber de Deus, não, irmãos. O homem não quer saber de Deus, ele quer saber de ser abençoado, de ter uma vida próspera, de ter os seus desejos realizados, sabe? É essa a tônica das religiões. Essa a tônica das religiões, né? E o homem vai buscar isso. Então, quando você fala assim: irmã, vamos buscar Deus. Para que buscar Deus? Né? Vamos adorar a Deus. Para que adorar a Deus? Não é esse o meu objetivo. Eu não estou interessado em fazer isso. Eu estou interessado, sabe, em ser abençoado. Eu estou interessado em alcançar aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo. Às vezes não é nem o que precisa, às vezes é aquilo que deseja, né? Mas a igreja verdadeira de Jesus vive, sabe? E ainda assim pessoas dão ouvidos àquilo, sabe, que Deus fala. Se não fosse assim, a igreja já não existiria, a igreja verdadeira já não existiria, já teria havido o arrebatamento. E nós, que fazemos parte desse grupo de pessoas, sabe, irmãos, que é voltada, né, para Deus, que tem entendimento das coisas que são de Deus,
Nós não podemos perder o fio da meada. Não perca o fio da meada. Não deixe a sua vida se transformar numa vida fria espiritualmente, porque, irmãos, você vai cada vez encontrar mais pessoas agindo de forma louca em relação a Deus, sabe? Praticando atitudes, né, que influenciam as outras pessoas, né, e vão influenciar as outras pessoas, porque as atitudes são atitudes, né, banais em relação a Deus. Então eu não preciso me esforçar, então eu não preciso orar, então eu não preciso buscar, então eu não preciso de dons, então eu não preciso, sabe, né, me esforçar, mas não preciso ir na igreja, não preciso ir na igreja, né? Deus conhece o meu coração. E cada vez mais você vai encontrar pessoas vivendo desta forma, irmãos. Talvez esteja do seu lado. Talvez você tenha conversado com essa pessoa hoje assim. Talvez você conheça 1, 2, 3, 4 pessoas já assim, que estão vivendo isso nas suas casas, nos seus lares, estão plantando, sabe? Sabe o que essas pessoas estão plantando, irmãos? E você deve se preocupar com isso. Elas estão plantando a morte eterna para as suas vidas. Elas estão plantando a falta de paz. Elas estão plantando as coisas ruins para a sua vida. E depois as pessoas não vão entender, não compreendem o porquê, né? E depois começam a interceder e começam, né, a falar: fulano está com tal problema, ciclano está com outro problema, né? E começamos a buscar a Deus como cristãos que nós somos. E talvez a palavra, sem nenhum senso de julgamento, irmãos, talvez a palavra que nós tenhamos que usar mais durante as nossas orações de intercessão seja uma só: misericórdia, Senhor. Sabe, porque talvez seja a única forma de Deus abençoar uma vida é por causa da misericórdia. É por causa da misericórdia. E a Milena deu um testemunho aqui maravilhoso, né? E nós, sabe, nós devemos olhar para as nossas lutas, sabe, e poder dizer como o rei Ezequias disse, no meio da luta dele, ele disse: Senhor, olha para mim, Senhor, e veja como eu tenho sido fiel a Ti. Sabe, as pessoas, elas deveriam poder dizer isso nas suas orações, no meio das suas lutas, no meio das suas grandes dificuldades, dizer isso: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a Ti, né? Mas as pessoas, no meio das suas lutas, aí vem a luta, vem a dificuldade, e as pessoas, elas começam a orar aquela oração maldita, né? Ah, Senhor, eu sei que eu não tenho feito a Tua vontade. Sabe? E aí a vida não muda, porque as pessoas, elas estão querendo mudar Deus. Elas estão querendo convencer Deus a mudar, né? Senhor, me abençoa do jeito que eu sou. Senhor, me abençoa independente das minhas atitudes loucas. Senhor, me abençoa independente da minha negligência espiritual. Senhor, me abençoa independentemente, né, de eu estar fazendo a Tua vontade ou não. Você percebeu que a oração é uma oração louca? Você percebeu que a oração é uma oração, sabe, né, que não demonstra arrependimento, né? A nossa oração, uma das primeiras coisas que deveria chegar ao coração de Deus é o arrependimento, para que a nossa oração possa ser atendida pelo Senhor, a oração de arrependimento. Sabe, irmãos, a igreja é uma igreja voltada para Deus. A igreja é uma igreja que zela pelas coisas que são de Deus. A igreja é uma igreja que ama a Deus. E que ama a Deus nas suas atitudes. Nós não pecamos porque nós amamos a Deus. Nós não pecamos porque nós não queremos entristecer o coração de Deus. Nós não pecamos porque
Sabe, nós queremos ser melhores para Deus. E se você olhar aquilo que aconteceu ali com aqueles sacerdotes, eles levaram Jesus a Pilatos. E você sabe por que eles levaram Jesus a Pilatos, irmãos? Né? Sabe, existe uma situação interessante na Bíblia, né? Porque o Império Romano proibia que qualquer nação, porque o Império Romano era um império conquistador, e uma das nações que eles conquistaram foi Israel, e uma das primeiras coisas que eles estabeleciam é que era proibido, né, eles matarem alguém por conta da sua lei, né? A lei da nação era subjugada, e os governantes das nações não poderiam matar alguém sem que um tribunal romano, né, tivesse julgado e condenado à morte. E você sabe por que eles faziam isso? Porque eles queriam, né, proteger aquelas pessoas daquelas nações que fossem amigas de Roma. Né, proteger da morte, né, da condenação por traição, esse tipo de coisa assim. Então, eles estabeleciam isso. E os judeus, eles queriam matar Jesus, era a intenção deles, os sacerdotes queriam matar Jesus, tanto é que eles falaram assim, né, Pilatos, levem-no daqui, julguem segundo a lei de vocês. E os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. E é meio interessante essa história, porque existia, tanto é que depois aqui, em algum momento aqui, está aqui, ó. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, significando com que tipo de morte estava Jesus para morrer. É interessante porque você lembra do diácono Estevão? Quem lembra do diácono Estevão aqui? Todo mundo lembra, né? Como é que Estevão morreu? Apedrejado. Então, Jesus, eles tinham medo. Estevão, eles assassinaram apedrejado. E por que eles apedrejaram Estevão? Porque eles argumentavam que Estevão, ele estava blasfemando contra Deus, e Deus estabeleceu na lei de Moisés que aquele que blasfemasse contra o Senhor deveria morrer por apedrejamento. Era a lei de Moisés, e eles executaram a lei ali com Estevão e não executaram com Jesus. E eu penso, obviamente, porque tinham medo, né? Porque Jesus fazia muitos sinais, embora a Bíblia disse que Estevão, né, era um homem cheio do Espírito Santo, né, e fazia grandes sinais também, mas não se comparava àquilo que Jesus representava naquele momento. E também, né, você há de convir que a palavra de Deus deveria se cumprir na sua plenitude, né, e a crucificação era um meio de morte romano, não era um meio de morte estabelecido por Deus ali para o povo de Israel. Tanto é que a blasfêmia deveria ser, né, a morte por blasfêmia deveria ser por apedrejamento, mas existia algo que Deus falou na sua lei, que dizia assim: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a morte por enforcamento a pessoa era considerada maldita, né? Pendurado no madeiro por enforcamento, e Jesus, ele foi pendurado no madeiro por crucificação, né? E se tornou maldito porque as nossas maldições estavam sobre ele. Então, irmãos amados, se você olhar a lógica daquilo que Deus estabeleceu e fez, você vai concluir que o nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus zeloso em relação à sua palavra. É um Deus zeloso que faz acontecer no mundo espiritual aquilo que nós não enxergamos e entendemos, né? Por que Deus faz dessa forma? Porque Deus estabeleceu coisas no mundo espiritual que não podem ser contraditas, né? Quando Deus estabeleceu o mundo espiritual, Ele estabeleceu leis para este mundo espiritual também.
E esse mundo espiritual é regido pelas leis espirituais que Deus estabeleceu. E se Deus começar a quebrar tudo aquilo que constrói ali o mundo espiritual, né, vai virar bagunça. Por isso você saiba e entenda, né, que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual para acontecerem no nosso mundo, e as coisas espirituais são influenciadas por tudo aquilo que acontece neste mundo. Então você influencia o mundo espiritual. Você influencia o mundo espiritual por conta das suas atitudes neste mundo, e o próprio Deus, na sabedoria intensa dele, né, promoveu coisas neste mundo para que pudessem acontecer coisas no mundo espiritual. E uma delas foi essa, de Jesus ser crucificado. Né? De Jesus ser crucificado. E se você olhar aquilo que esses judeus fizeram, Pilatos, ele olhou para Jesus, ele não entendia aquilo que estava acontecendo, né? Porque Jesus Jesus se dizia rei, né? Dizia que era rei dos judeus, e não tinha coroa, e não tinha palácio, e não tinha ali pessoas súditos, né? A não ser os seus poucos discípulos que estavam acompanhando ali o Senhor. E Pilatos chegava para ele assim: mas espera aí, que vocês trouxeram esse homem aqui? Esse homem não fez nada, né? Ele não fez nada. E ali, né, Pilatos viu ali toda a pressão daquela multidão, e a Bíblia diz claramente, irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz fielmente aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que os sacerdotes, né, influenciaram a multidão para que ali estivessem pedindo a crucificação de Jesus. Sabe, um movimento completamente demoníaco, né? Homens, sacerdotes que deveriam estar ali interessados em promover as coisas são de Deus para o mundo, estavam interessados no seu bem-estar, estavam interessados em fazer cumprir a sua vontade, estavam interessados ali em anular completamente aquilo que Deus queria estabelecer, completamente invertido aquilo que Deus planejou para um sacerdote, para um homem de Deus, para um homem que promove as coisas que são de Deus, diferentemente de João Batista, né? João Batista humilde ali, né? João Batista, né, veio e começou a pregar a palavra, e ele pregava a palavra de forma assim, né, com grande autoridade, dizendo a verdade, irmãos, sabe? E num mundo que vive a mentira, você pregar a verdade é difícil, sabe, irmãos? Num mundo que está alicerçado na mentira, quando você fala a verdade, choca, e você não é bem visto. Né? A história bíblica já demonstra isso, desde os reis de Israel. Quando os profetas iam lá falar da verdade de Deus, eles rejeitavam e prendiam e maltratavam ali os profetas. E João Batista é um grande exemplo disso. João Batista é um grande exemplo de homem que foi pregar a verdade independentemente, né, daquilo que ele sofreria as consequências. Haja visto, irmãos, que João Batista foi decapitado porque falou a verdade a respeito do adultério, né, de Herodes ali. E você, sabe, vai passar por isso também. Você vai falar a verdade, né? Vão torcer o nariz por você. Você vai falar a verdade, sabe, não vão aceitar a verdade, porque não é interessante a verdade. Porque eles querem viver a mentira. Eles querem viver a mentira. As pessoas querem viver a mentira. Então, falar a verdade e pregar a verdade está cada vez mais difícil, porque ninguém quer ouvir a verdade. E ninguém quer dar crédito à verdade. Esses dias eu vi um músico famoso no Brasil dizendo assim:
que o mundo seria melhor se não existisse nenhuma religião. Sabe? E aí você começa, sabe? Aí você começa a olhar para essa situação em relação ao mundo, aquilo que o mundo, sabe, deseja para si hoje em dia, e você vai compreender assim, muito facilmente aquilo que esse músico falou, sabe? Porque realmente Deus não é importante para o mundo. Deus não é importante para a humanidade, né? Segundo os conceitos dela. E é incrível, irmãos, parece uma loucura, sabe? Isso parece assim o fim do mundo, né? Você começa a falar assim, parece o fim do mundo, mas não é possível. É isso que está acontecendo mesmo, sabe? E por isso que cada vez mais a humanidade vai colher dos frutos da sua atitude. Cada vez mais a humanidade vai sofrer, irmãos. Você compreende isso? Cada vez mais a humanidade vai sofrer porque existem pessoas que foram levantadas pelas trevas para defender o mundo sem Deus. Que vai ser a estratégia satânica, obviamente, para perseguir os cristãos, porque os cristãos serão rancorosos, os cristãos serão aqueles que condenam a atitude das pessoas, os cristãos serão aqueles que falarão a verdade, os cristãos são aqueles que não aceitarão, sabe, determinadas atitudes porque vão contra Deus e aí vão ser perseguidos. Essa é a história. É essa a história. Como sempre foi a história. E ali Pilatos perguntava para Jesus: mas você é rei? Você é rei dos judeus? E Jesus, ele obviamente, já tinha a sabedoria de Deus. Ele disse a Pilatos: é você que está dizendo isso ou disseram isso para você? Aí Pilatos perguntou de novo. Ele foi lá na multidão. Pilatos foi lá na multidão, não quis crucificar Jesus, não quis entregar Jesus à morte. Depois voltou, a Bíblia diz que ele entrou para o pretório. Pretório era o lugar de julgamento, era como se fosse um tribunal. Ele entrou para o pretório, chamou Jesus e falou assim: mas você é rei mesmo? E Jesus falou assim: o meu reino não é neste mundo. Acho que Jesus entendeu aquilo que Pilatos estava falando, porque ele olhou para Jesus ali, todo sujo, todo maltratado, tudo inchado, né? E você é rei mesmo? Ele falou assim: meu reino não é neste mundo, né? Se fosse neste mundo, os meus súditos viriam, né, em meu favor. Mas como o meu reino não é neste mundo, né, está acontecendo isso que você está vendo e está julgando. E você tem que compreender isso também, irmãos, porque, sabe, eu vou dizer para você mais uma vez assim, Jesus tem que reinar na sua vida. Ainda que você seja uma única pessoa no mundo, Jesus tem que reinar na sua casa. Sabe? Ele tem que reinar. Ele tem que reinar na sua casa. Ele tem que reinar na sua família. Ele tem que reinar. Ele continua sendo rei, irmãos. Sabe? Porque nós não somos do mundo. Jesus falou, né, que nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E o reino de Deus não é neste mundo. Embora Deus estabeleceu todas as coisas para este mundo através da sua palavra, e o mundo é guiado pela palavra, irmãos. O mundo está sendo guiado pela palavra de Deus, né? E sempre será assim. A palavra de Deus rege todas as coisas, inclusive as estrelas do céu, né? A palavra de Deus já foi lançada, já foi dita. Tanto é que Jesus, encerrando ali, né, o livro de Apocalipse, ele disse assim, né, que todo aquele que tirar alguma palavra deste livro, será tirada, né, a sua parte, né, na árvore da vida. E todo aquele que acrescentar algo a essa palavra, será acrescentado as maldições que estão nesse livro na sua vida. Ou seja, Jesus fechou o livro dizendo: tudo já foi dito.
Tudo já foi dito. Aquele que acrescentar, será acrescentado maldição. Aquele que tirar, será tirado sua parte da árvore da vida. Tudo foi dito já por Deus. Tudo foi estabelecido por Deus, irmãos. E vou dizer de novo, o mundo é regido pela palavra do Senhor e a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo e a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas também, se você, se deixar reinar por Deus, se o seu lar for reinado por Deus, se a sua família for reinada por Deus, se Ele for o rei de todas as coisas da sua vida, com certeza estará se cumprindo na sua vida a palavra que Jesus disse a Pilatos. Você compreenda isso, que a separação que Deus deseja, quando Deus falou, sede santos porque eu sou santo, quando Deus falou, sem santificação ninguém verá Deus, Deus estava buscando um povo separado, uma família separada, uma casa separada, um lar separado. Deus quer a separação, Deus quer você. Deus quer você separado para Ele. Deus quer que no seu lar exista muita paz, muita alegria. Deus quer que na sua vida exista muita paz e muita alegria. Deus quer que, Ele faça parte da sua vida. Deus quer que Ele faça parte da sua família. Deus quer que Ele faça parte da sua casa. Tudo onde você tem autoridade é uma decisão tua. É uma decisão tua. Sabe? É uma decisão tua de deixar Deus reinar na sua vida. Porque o mundo não quer. Mas você quer. Se você quer, vai acontecer. Se você deixar, Deus vai fazer. Ainda que o mundo te condene. Ainda que o mundo não aceite a verdade. Porque vive na mentira. Você vai ser cuidado por Deus. Você vai ser cuidado por Deus. O apóstolo Paulo, quando estava para morrer, se você ler as epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você vai encontrar ali Paulo nos seus últimos dias preso em Roma. Ele escreveu 2 Timóteo, logo depois ele foi decapitado. Você vai encontrar as orientações de Paulo, e Paulo dizendo que nós devemos combater o bom combate. Ele falou para Timóteo várias vezes, combata o bom combate. Combata o bom combate. E quando já foi anunciado por Deus que ele iria morrer, ele falou assim, combati o bom combate. Combati o bom combate. Guardei a fé. Que, você entenda que o bom combate é o combate que nós lutamos, E que você possa entender que você vai ter que lutar. Sabe? Como Paulo lutou, como Paulo estava dizendo para Timóteo. Porque Paulo não fugiu da luta, conforme ele falou, Guardei a carreira, E ele vai, E essas coisas todas, irmãos, acontecem conosco também. Nós temos que provar a nossa fé no meio do combate, não é verdade, irmãos? E aí, se você olhar as palavras dos sacerdotes, quando Pilatos, ele tentou não crucificar Jesus, quando Pilatos falou assim, mas vocês querem matar o rei de vocês? Eles foram tão assim, terríveis, eles disseram, nós não temos rei a não ser César. Ou seja, quando eu ouço essa palavra dos sacerdotes, nós não temos um rei a não ser César, eu me lembro do rei Saul, Samuel velhinho já, o povo chegou para Samuel e falou assim, Samuel, nós queremos um rei. Mas por que vocês querem um rei? Porque nós queremos ser um povo igual às outras nações.
Nós queremos ser um povo igual às outras nações, anulando Deus, desprezando Deus, desprezando, o reinado de Deus. E Samuel foi falar com Deus, Samuel foi falar com Deus: Senhor, eles estão pedindo um rei, eles estão pedindo um rei, eles estão me rejeitando, Senhor. E Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Não é você que eles estão rejeitando, eles estão me rejeitando. E Deus falou: vai lá e unge um rei. Vai lá e unge um rei para eles. E não vem coisa boa, irmãos. Quando você despreza a Deus e diz palavras, quando você profetiza palavras, quando você profetiza palavras que vão, ao encontro, que na verdade são desprezos de Deus, são desprezos de Deus, Deus olha assim e fala: então tá bom. E eles falaram e desprezaram claramente, dizendo que eles estavam sujeitos, se sujeitavam ao reinado de Roma, ao imperador romano, a César. E depois, irmãos, depois que Pilatos viu que não tinha jeito, Pilatos tem tudo quanto é jeito, ofereceu Jesus como perdão da Páscoa, e escolheram Barrabás. Barrabás era um ladrão que assaltava no meio das estradas, salteador, conforme o nome salteador, ladrão de estradas, E eles mandaram soltar Barrabás. E aí Pilatos lavou as mãos lá, com quem que resolvia alguma coisa, espiritualmente falando. E ele falou assim: eu sou inocente do sangue deste homem. E você ouviu aquilo que o povo falou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, Eles viram os sinais de Jesus, viram ali um governador romano tentando dissuadir o povo de matar Jesus. E ainda assim, eles disseram: que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu não sei que tamanho, que tamanho isso está diante de Deus, irmãos? Realmente eu não sei. Eu não sei o que essa palavra está representando hoje para a nação de Israel. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei como Deus olhou, essa expressão, e eu não sei, que resultado isso está trazendo hoje ainda. Porque eles não disseram assim: caia sobre nós o sangue deste homem. Eles disseram claramente: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E, irmãos, a gente olha umas palavras dessas e talvez seja completamente banalizado. Não, Jesus veio, Jesus veio, anulou tudo isso daí, Não tem mais força espiritual. Eu penso o contrário. Eu penso que existe uma força espiritual por conta das palavras. Assim como os sacerdotes disseram: nosso rei é César. Como os sacerdotes disseram: nós queremos matar este homem. Com certeza, as palavras que representam ali um sentimento do homem têm efeito espiritual, como teve
em Saul. Quando Deus falou, olha, eles estão me desprezando. Eles estão me desprezando. Você fique alerta, sabe, irmãos? A palavra. Você fique alerta também sobre a sua vida espiritual. Para que você, sabe, não caia em ciladas, né, aonde as tuas palavras vão gerar consequências por muito tempo na sua vida. Eu penso, irmãos, que tem palavras assim que a gente fala de forma louca, baseado na emoção, sabe, que vão gerar coisas ruins sobre a nossa vida. Por isso a Bíblia nos ensina a vigiar. Por isso a Bíblia nos ensina a vigiar. Né? Você vigie nas suas palavras. Porque o nosso Deus está atento às tuas palavras. Quando você fala algo para Deus, Deus recebe. Quando você consagra algo para Deus, Deus recebe. Quando você amaldiçoa algo na sua vida, Deus também recebe. Né? Então que você tenha discernimento, sabe? Controle as suas emoções, feche a sua boca. Quando você estiver, né, de forma impulsiva querendo agir, para que você, sabe, não seja réu das suas próprias palavras. Como você pode ver hoje, irmãos, como você pode ver hoje, o homem constrói sobre a sua vida a presença de Deus ou o afastamento de Deus. O homem gera sobre a sua vida a comunhão com Deus ou, né, a surdez espiritual. E que você olhe para esta palavra hoje e você entenda aquilo que Deus está querendo falar contigo. Porque Deus quer um povo separado. O mundo não é o teu lugar. Embora você esteja neste lugar hoje. Mas aonde você pode, aonde você tem autoridade, você tem que se separar. Ainda que você só tenha no lugar onde você mora uma cama, lá é o lugar que você tem que se separar para Deus. Ainda que seja desta forma, que a autoridade que você tem seja na sua cama, lá é onde você vai se consagrar, lá onde você vai se separar, lá onde Deus vai falar contigo, lá é onde Deus vai te dar paz, lá onde Deus vai se revelar a você, lá é onde Deus vai se manifestar a você de forma mais intensa. Está compreendendo isso? Sabe? Porque você tem autoridade. E onde você tem autoridade, você decide. E aonde você decide, decida-se por Deus. Este é o desejo de Deus para a sua vida, para a sua igreja. Eu vou orar por você agora, né? Você ouviu a palavra do Senhor? Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados. Jesus, ele veio para que você pudesse ter comunhão com Deus. Então exerça essa comunhão agora durante esta oração, em nome de Jesus. Ore comigo agora, busque o Senhor em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que está reinando, Senhor. Deus, Senhor da glória, que é rei deste lugar, Senhor. Deus que é rei das nossas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Tu que reinas, Senhor da glória, Pai,
Estabelece coisas agora sobre estas vidas, Senhor. Estabelece coisas grandes sobre estas vidas hoje, Senhor, de toda a terra, Pai. Fala alto aos corações, Senhor. Fala alto às vidas que aqui estão, Senhor, reunidas, Senhor, em Teu nome, Senhor. Manifesta-te com poder e graça, Senhor. Manifesta-te, Senhor, com a Tua unção, Senhor, mais uma vez, sobre cada vida que aqui está, Senhor da glória, Pai. Tu és, Senhor da glória, Pai. Tu és, Senhor, a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que promove todas as coisas das nossas vidas, Senhor. Tu és aquele, Senhor da glória, Pai, que faz, Senhor, de toda a terra muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Então faz, meu Senhor, faz sobre este povo, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Ajuda estas vidas que aqui estão, Senhor. Oh Deus, Senhor da glória, Pai, a profetizarem em Teu nome, Senhor. A profetizar a bênção, a profetizar, Senhor, de toda a terra, Pai, que Tu és o Rei, que Tu cuidas, Tu reinas. A profetizar, Senhor, de toda a glória, Pai, tudo aquilo que, Senhor, eles necessitam de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os lábios sejam movidos por Ti, Senhor, de toda a glória pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que as mentes sejam governadas por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Estabelece coisas novas para este povo hoje, Senhor. Estabelece um momento novo, Senhor, um momento de paz e de alegria, Senhor. Estabelece um momento, Senhor, de sabedoria, Senhor, entendimento, para que a Tua igreja viva as coisas novas de Ti, Senhor, que Tu tanto desejas, Senhor, para este povo, Senhor da glória, Pai. Nós queremos a Ti, Senhor. Queremos a Ti, Senhor da glória, Pai. Queremos declarar que Tu és o nosso Rei, Senhor da glória. Ainda que o mundo diga, Senhor, que Tu, Senhor de toda a glória, Pai, não reinas, nós dizemos que Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei das nossas casas, Tu és o Rei das nossas famílias, Tu és o Rei das nossas vidas, Senhor. Tu és o Rei desta igreja, Senhor, porque Tu reinas, Senhor. Porque Tu reinas, Senhor, sim, Senhor. Tu és aquele que comanda. Tu és aquele, Senhor, da glória, Pai, que se move, Senhor, de toda a glória nas nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre os ouvidos e abre os olhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, motiva este povo, Senhor. Motiva este povo, Senhor, da glória, Pai, a cada vez mais, Senhor, falarem da verdade, Senhor. Falarem da verdade conforme Jesus falou. Eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus, Tu és, Senhor, a nossa inspiração, Senhor. Então nós testemunhamos a Tua verdade, Senhor. Então nós testemunhamos, Senhor, a verdade que está em Ti, meu Senhor, a pura verdade, Senhor. Pilatos questionou o que é a verdade, mas nós vivemos a Tua verdade, Senhor. Não a verdade que o mundo, Senhor, de toda a terra, Pai, manifesta. Porque na verdade, Senhor, é uma grande mentira. Este mundo é uma grande mentira. Este mundo vive uma grande mentira. Este mundo deseja a mentira. E nós sabemos, Senhor, que Satanás é o pai da mentira, o arquiteto, o construidor, para destruir a verdade. Mas Tu és indestrutível, meu Senhor. E nós, Senhor, profetizamos a verdade. E falaremos a verdade e testemunharemos da verdade, conforme disse, Senhor, a Tua palavra. Para isso Tu vieste, Senhor, para dar testemunho da verdade, Senhor. Ajuda este povo, inspira este povo. Os unge com Seu Espírito Santo, meu Senhor, e glorifica o Teu santo nome, Pai. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa estas vidas, em nome de Jesus, o Senhor, o Deus vivo,
Deus seja louvado.